O Instagram da sua empresa não cresce, engajamento baixo. Hoje eu vou te mostrar como você pode usar o Meta Business Suite para diagnosticar o teu Instagram e montar um plano de crescimento estratégico. Tudo isso passo a passo aqui na telinha para você ver, aprender e aplicar aí na tua empresa. A maioria das pessoas acompanham apenas métricas como seguidores e curtidas, mas ignora de fato as métricas que realmente importam, as métricas estratégicas. O Meta Business Suite, ele te permite uma visão mais detalhada sobre alcance, engajamento e comportamento da audiência. Sem análise, você pode estar realizando um trabalho no escuro, sem saber o que realmente funciona aí para a tua empresa, para o teu negócio. Agora, direto ao ponto, o passo a passo, vamos para a telinha. Primeiro de tudo, eu quero te apresentar essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita do próprio Facebook, do próprio Meta. O link para você acessar essa ferramenta vai estar aqui na descrição, mas a URL dela é business.facebook.com. E você entra aqui nessa ferramenta. Quando você entra a primeira vez, talvez vai ser necessário plugar o teu Instagram com a tua página do Facebook, para que dessa maneira o Meta Business Suite ele tenha uma conexão e te traga as informações. Mas isso eu posso deixar um mini tutorial em PDF, basta você comentar eu quero, que eu te mando ensinando você a configurar, a conectar o teu Instagram com a sua página do Facebook para que você tenha acesso a essa ferramenta maravilhosa. Logo de cara, quando você tem ele configurado, o que realmente te interessa é os insights, que fica aqui na barrinha, clicou em insights. Aqui eu estou usando um Instagram novo, de um projeto novo nosso aqui, ao qual nós estamos desenvolvendo, para a gente fazer, né, esse diagnóstico e esse plano de conteúdo, ok? Obviamente essa empresa já tem um diagnóstico, já tem um plano de conteúdo, mas a gente vai usar como exemplo. Voltando aqui para o nosso mapinha, quais são os primeiros pilares que você deve se atentar aí na sua empresa? Bom, a gente precisa definir o que a gente chama aqui de os parâmetros iniciais. Porque o que acontece? Se você não sabe de onde você está saindo e para onde você está indo, qualquer caminho pode te servir. Então a gente vai se atentar a algumas métricas logo de cara que eu considero como as métricas importantes. A gente está falando aqui de número de seguidores. Para a gente entender, nós podemos classificar o teu perfil até 1K de seguidores, de 5 a 10K e acima de 10K. O tipo de conteúdo que você está postando, stories, reels, carrossel, post fixo, e a frequência de postagem, se é diária, semanal ou você está indo esporádico, né, de vez em quando, que é um cenário muito ruim. Na visão geral do Meta Business Suite, a gente consegue encontrar alguns dados aqui. Então, se eu colocar aqui em visão geral, eu tenho visualizações totais, eu tenho meu alcance no Facebook, eu tenho interações também na minha página, e aqui em cima eu posso mudar para Instagram. E aqui eu vou ter informações diretas do meu Instagram. Visualizações, o meu alcance, as minhas interações líquidas e os meus seguidores e quantos por cento eu cresci comparado a um período anterior. E aqui ele te dá os conteúdos mais recentes que você publicou. Então, essa primeira janela, com algumas informações que você precisa, que é o tipo de conteúdo que você está produzindo, a frequência, é interessante você já separar. Então, definir os parâmetros iniciais, de fato, é o primeiro passo. Porque daqui para frente a gente vai fazer um benchmark. O que é um benchmark? É um comparativo, tá? É um comparativo para você estar aplicando aí na sua empresa e você vai aplicar considerando os mesmos fatores que você definiu aqui como base. Então, o segundo passo é definir esse benchmark. Você vai fazer uma análise dos concorrentes. Você vai comparar o seu perfil para entender o que está funcionando. Por quê? Na internet, o que você tem que entender, você não precisa toda vez reinventar a roda. Muita coisa do que os teus concorrentes já realizam funciona muito bem. E você precisa apenas replicar o que já funciona antes de sair aplicando coisas novas ou até mesmo abrir um funil para experimentar, para testar. Então você vai fazer uma comparação direta. Você pode ver o engajamento, você pode ver o crescimento e os tipos de postagem que o concorrente está realizando e já gera interação. O que é uma interação? Comentário, compartilhamento. Você só de bater o olho lá no Instagram, você já consegue visualizar isso de cara. E aí você vai identificar algumas estratégias que eles estão aplicando já no teu perfil. Essa é a melhor maneira de você ter uma base, ter um caminho mais correto, vamos colocar assim, para que você lá na frente tenha liberdade. Um ponto interessante aqui é que em qual estado o seu perfil
ele se encontra hoje, né? Vamos entender como é que tá o teu Instagram hoje, né? O que você tem feito nele, o que você tem trabalhado. Então, o que a gente precisa entender? O teu perfil, ele é um perfil pequeno, ele está abaixo aí de 1.000 de seguidores, o engajamento dele está baixo, o público é pequeno e você não tem uma estratégia definida. Então, o que a gente precisa corrigir nesse primeiro momento? É criar um calendário fixo de postagens para te abrir também a oportunidade de você testar novos formatos no Reels, formato no Stories, né, que você interage ali com a tua audiência. Então, o primeiro passo é criar esse calendário. Você pode criar esse calendário simplesmente com uma planilha e definir o tema e o formato do conteúdo que você vai postar naquele dia. Então, você precisa desenvolver essa rotina. Então, você já fez a comparação com o concorrente, já entendeu o que está funcionando, beleza, é hora agora de você criar o teu próprio calendário fixo, com cronograma, com dia, com horário para você produzir. Então essa fase, que é a fase inicial de tirar o foguete do chão, onde queima muito combustível, é a fase mais difícil de todo o projeto. Porque muitas das vezes você passa por um processo de adaptação na produção de conteúdo, de abrir a câmera, de abrir os stories, de gravar um vídeo, de editar esse conteúdo. Muitas das vezes é você mesmo que vai editar, você não tem ninguém para editar. Então, essa sistemática de tirar o foguete do chão acaba sendo a etapa mais difícil. Mas uma vez que você passa por ela, aí você chega na fase do crescimento médio, né? Onde você tem mais engajamento irregular. E aqui, nessa fase, quando você já está acostumado a gravar conteúdo, você vai passar por um ajuste aí da frequência, né? Que você está postando. Você vai acertar muito mais no tipo de post, no tipo de conteúdo que você está fazendo, e é interessante você adicionar um impulsionamento dos teus posts. Então, os teus posts que têm um certo engajamento, que tem um resultado um pouquinho melhor, é ideal que você comece a impulsionar eles. Você não precisa de gerenciador de anúncio, não precisa de gestor de tráfego, você mesmo pode realizar, até porque é uma etapa inicial, você só está turbinando, né, ali o teu perfil, o teu Instagram. Nesse período aqui, se você já validou que você já consegue vender através do Instagram, aí você pode dar passos maiores e já começar a fazer anúncio de oferta, anúncio de remarketing, ou seja, tudo depende da velocidade do teu desenvolvimento. Aqui eu estou sendo bem pé no chão. O estágio 3, aí eu coloquei uma margem aqui, a margem 1 a gente está falando de até 1.000 seguidores, a margem 2 de 5 a 10k de seguidores, que você vai passar por esse processo. Se você ainda não tem oferta validada, ou se você já tem oferta validada, os caminhos, né, cada Instagram vai se comportar de uma forma. Tem gente que começa a vender logo nessa primeira fase, é muito comum. Tem gente que não consegue vender na primeira fase, vai vender na segunda, e tem gente que só consegue venda no estágio 3, onde ele já está ali com mais de 10.000 seguidores, tem um engajamento alto, tem um crescimento ali previsível, né? Ele começa a ter mais conversões. Então, cada tipo de empresa, cada tipo de negócio, ele se comporta de uma forma. Nesse estágio 3 aqui, por exemplo, você precisa ter um foco muito grande em monetização, em criação de produtos. Você precisa usar muito bem os insights do Meta Business Suite, né, que é essa ferramenta que eu te mostrei, para você avaliar e entender o que de fato está te gerando resultado ou não. Então, o Meta Business Suite ele traz essa visão para você. Você também pode usar os insights do próprio Instagram, mas no computador, no notebook, é bem melhor para você ter essa visibilidade. Uma outra função interessante aqui, se você clicar em público no Meta Business Suite, ele te traz aqui de forma mais detalhada, você consegue ver as coisas muito mais organizadas, isso facilita muito, ok? Então a gente tem aqui esse público. Agora, passei pelo estágio 1, né? Estou desenvolvendo o estágio 1. É difícil, como eu falei, você vai suar muito a camisa. Estou ainda no estágio 1, beleza, mas também quero já amadurecer mais minha estrutura. O que eu posso fazer? A gente pode vir aqui para esse plano de crescimento, né, mais organizado aí para você, mais elaborado. Então, independente da fase que você se encontra, identificar os temas que mais engajam é primordial. Por isso que você tem uma linha que já funciona e uma linha nova que você abre, que é a linha de testes, porque você precisa testar cada vez mais. No Instagram, o clássico, Reels Stories, não tem para onde correr, é o que funciona de fato. Calendário editorial consistente, a planilha lá de conteúdo que eu falei para você criar um cronograma completo. Se você não criar isso, dificilmente você vai conseguir ter consistência, porque você chega no dia de gravar, chega no dia de postar, você não sabe o que falar, não sabe como falar, precisa.
ok? Se você quiser um exemplo de um calendário editorial, comente aqui embaixo, eu quero que eu providencio para vocês. Engajamento. Essa fase de engajamento, de responder todos os comentários, todos os directs, obrigatório. Você tem que trabalhar as enquetes e perguntas nos stories, né? Tem que fazer perguntas. Isso aqui é tanto para gerar engajamento quanto para você conhecer a audiência que está chegando no teu perfil. Criar colaborações estratégicas. Se você tem algum amigo, algum parceiro que você consegue fazer uma live junto, consegue fazer uma postagem junto, é importante. Todo esse trabalho aqui, você pode usar o Meta Business Suite para entender as postagens que mais estão te gerando resultado e também para você impulsionar, porque você pode impulsionar um conteúdo por aqui. Eu posso pegar aqui um conteúdo, eu posso turbinar, simplesmente dar um clique aqui e eu turbino esse conteúdo que trouxe ali um resultado interessante para mim. Tá? E aí você pode, desse turbinamento que você está realizando, pode criar um público bem interessante para depois você fazer uma oferta direta para esse público. Então, aqui de forma simples, eu tentei simplificar o máximo possível para não trazer essa sensação de dificuldade, essa sensação de muito trabalho. Bom, primeira fase, para a gente recapitular, é a fase que você tira esse foguete do chão, até os 1.000 seguidores ali. Você vai ter baixo engajamento, você vai ter um público pequeno, você provavelmente está na etapa de falta de estratégia. Para resolver isso, você vai criar esse calendário fixo de postagem com base em quê? Com base no parâmetro inicial que você fez, do benchmark, da análise dos concorrentes, para você já criar algo certeiro, sem precisar ter dúvida se funciona ou não. Funciona, já tem gente aplicando. Você só vai replicar nesse primeiro momento. Isso não é nenhum problema não, tá, gente? Toda marca, toda empresa, quando vai realizar qualquer tipo de trabalho, a etapa do benchmark é primordial, é essencial para você dar passos exatos. Ok? Estágio 2, crescimento médio, você já está tendo engajamento, você vai passar por ajuste na frequência, você vai começar a impulsionar o conteúdo. Não necessariamente você precisa seguir essas regrinhas aqui que eu estou te colocando de seguidores, não. Tá? Isso aqui é só uma base que eu usei para dividir esses 3 estágios até para te mostrar. Mas depende muito do momento que você está passando. Não, Marcos, eu já estou produzindo conteúdo, já estou tendo engajamento, as pessoas já estão vendo meus stories, os stories da minha empresa. Não estou conseguindo vender ainda. E aí, beleza, você faz um ajuste técnico ali. A produção de conteúdo no Instagram, é importante eu falar, ela tem muito mais a ver com criação de conteúdo que agrega valor para a audiência e pouco conteúdo de venda. Se você foca em muito conteúdo de venda, teu Instagram ele perde alcance, ele perde potência. Então, as vendas, os posts, os conteúdos de venda, ele tem que ser muito estratégico. O que você não pode se apegar também é achar que você só vai conseguir vender com 1.000 seguidores, com 10.000 seguidores, com 15.000. Não. Quebra esse paradigma na sua cabeça. A partir do momento que você já cria um Instagram, se ele cumpre os requisitos, ele gera credibilidade, gera confiança, ele já é capaz de vender. Com a estratégia correta, ele já vai gerar venda. Então, não se apegue à questão de número de seguidores. Ela não é a métrica principal. A métrica principal é meu perfil no Instagram da minha empresa. Ele é capaz de vender ou não? Essa é a métrica que você tem que usar para estar avaliando, para estar tomando decisões na maioria das vezes. Ok? Bom, eu tenho 2 promessas aí para você, né? O link para você acessar o Meta Business Suite, ele está na descrição do vídeo. E se você quer um exemplo de planilha com a programação, né, uma planilha ali para te ajudar a produzir de fato esse conteúdo, você pode comentar aqui embaixo que eu preparo, né, esse calendário editorial como exemplo aí para você aplicar no teu negócio. Agora, para você que sente que precisa de ajuda para estruturar o marketing e vendas da tua empresa, você pode contar com nossa assessoria de marketing. O link está na descrição para você entrar em contato. Vai ser um prazer falar com você sobre o teu negócio. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida e eu te vejo no próximo vídeo.